Boa tarde. É com satisfação que vamos apresentar hoje nossa apresentação sobre o tema da nossa disciplina de Direito Internacional Público. E o tema que vamos abordar hoje está relacionado com o tema que trabalhamos nessa semana, relativo à questão da responsabilidade internacional dos Estados. Havíamos indicado que iríamos abordar a questão da responsabilidade internacional dos Estados com foco nas epidemias e nas pandemias. A partir do entendimento nosso de que essas questões são de relevância fundamental para que nós podamos ter uma melhor compreensão sobre as eventuais responsabilidades da República Popular Chinesa e da Organização Mundial da Saúde em relação à explicitação, em relação ao anúncio da epidemia e logo da pandemia, que é conhecida hoje como a Covid-19, que já ha repercutido de maneira singular, inquestionável na comunidade global ou na sociedade global em relação às vítimas que já perderam a vida, em relação às vítimas que estão contagiadas e em relação aos danos que essa específica questão está ocasionando aos países no campo das relações internacionais, já que uma multiplicidade de acontecimentos entre os Estados, conferências, eventos globais, reuniões presenciais globais, foram todas suspensas por força da pandemia do Covid-19. Como sabemos, o Covid-19 teve início ali no mês de dezembro do ano passado, especificamente na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China, cujos primeiros casos de infecção da nova espécie de coronavírus, causador da Covid-19, é responsável pelos transtornos respiratórios agudos que, de maneira singular, afeta frontalmente a saúde das pessoas contagiadas. Tecnicamente, o coronavírus ele é a síndrome respiratória aguda grave, conhecida também como SARS-CoV-2. Espalhou-se rapidamente por todo o globo terrestre, fundamentalmente a partir de janeiro de 2020, dizimando já milhares e milhares de pessoas e chegando já a contaminar mais de 1 milhão de pessoas em toda a face da Terra. Então, os sintomas que essa pandemia faz com que as pessoas que são contagiadas reacionem, eles se expressam em eventos de cardiopatia, ele acelera e é fatal para pessoas que portam a diabetes em suas distintas hipóteses de diabetes, pessoas que portam pneumopatia, doenças neurológicas, doenças renais,
imunodepressão e asma. A partir daí, a China, a República Popular, abre a questão da pandemia, que internamente era uma epidemia, e notifica a opinião pública global de sua existência. E, a partir do mês de abril, especificamente do mês de março, me corrijo, a Organização Mundial da Saúde a reconhece como uma pandemia mundial e estabelece, a partir de então, um conjunto de recomendações pautadas nos seus protocolos e na sua carta de fundação e nos documentos regulamentares que prescrevem as ações a serem adotadas quando eventos dessa natureza acontecem. Quais são os reflexos desse fenômeno, dessa pandemia, para o direito internacional? O direito internacional público, ele, no campo da responsabilidade estatal, ele ainda carece de um tratado uniforme, de uma estrutura sistemática internacional que descreva as múltiplas características das responsabilidades, dos danos, das ações que os países devem tomar, enfim, e de como iniciar um processo internacional perante a Corte Internacional de Justiça. Então, nesse sentido, o que existe dentro do sistema internacional, ou seja, dentro da ONU, é um draft, é um rascunho, é um projeto de tratado que ainda está fatalmente parado na Secretaria das Nações Unidas, esperando a ser agendado para que a Assembleia discuta e aprove esse tratado. Sabemos que os procedimentos internacionais para a criação de normas, de tratados, são procedimentos lentos. Mas desde o ano 2007, esse draft, esse projeto de tratado está aí. Então, é inegável que a Covid está causando severos impactos nas instituições intergovernamentais, nas instituições nacionais, nas pessoas que habitam os territórios das nações e, desde logo, na comunidade e na sociedade internacional. Os desdobramentos internacionais desse fenômeno, ele, como comentei, afeta uma multiplicidade de atividades, já que paralisou, enfim, ações internas, reuniões bilaterais, reuniões multilaterais, iniciativas de investimento de instituições privadas, de oferta de produtos e de bens no mercado internacional, e está gerando uma crise até então desconhecida em relação a um dos principais commodities que move a economia global, que é o petróleo. Enfim, em cima disso, nós vamos comentar sobre a questão dos regramentos das responsabilidades internacionais dos Estados, que desde logo se aplicam às organizações intergovernamentais. Neste sentido, o conceito de responsabilidade, ele vem alavancado a partir da configuração
que o próprio Instituto Jurídico e a doutrina internacional dispõe sobre o tema, que consiste fundamentalmente em responsabilizar determinado Estado pela prática de um ato atentatório, ilícito, ao direito internacional, perpetrado contra direitos, nós já falamos sobre os direitos e deveres dos Estados, ou contra a dignidade de outro Estado. Quando isso aconteça ou acontece, o sistema internacional tem que prever formas de reparação em relação aos potenciais prejuízos ocasionados e sobre os gravames que injustamente determinados estados sofreram a partir dessa questão. Então, o que nos convoca nessa nossa apresentação de hoje é justamente abrir o debate, convocá-los à reflexão sobre as eventuais responsabilidades do governo chinês e também, por que não, da Organização Mundial da Saúde, em relação, a alertar a comunidade, a sociedade internacional, de maneira rápida e eficaz, já que o regulamento da Organização Mundial, que é tratado internacional, que é o regulamento sanitário, ele obriga aos países que, quando detectem uma epidemia, deve notificar a Organização Mundial da Saúde em um tempo não superior a 24 horas. À sua vez, a Organização Mundial da Saúde, que é o sujeito do direito, já que é uma organização intergovernamental, deve, então, declarar a pandemia e estabelecer as políticas públicas globais para justamente abordar o tema e alertar a comunidade científica global sobre sua existência e promover a busca de soluções e a criação dos medicamentos necessários para estabelecer em um tempo curto e prudencial a cura, para evitar justamente o pânico e a situação de incerteza que uma epidemia desse tipo cria, como a que nós hoje estamos vivendo. Nós não sabemos com exatidão como vamos responder ainda a essa doença, como ela nos contagia, como você, nós podemos nos relacionarmos, podemos voltar a poder pensar em um cenário de relações sociais iguais aos que existiam prévio ao início da pandemia. Por isso é hoje uma realidade que se vem, a provável nova realidade que se vem cogitando, de que a partir da pandemia nós teremos um modus de vida novo, diferente do prévio à pandemia. Então, voltando ao tema das responsabilidades, suas principais características, estão contidas no direito das gentes e elas estão constituídas fundamentalmente por as seguintes questões. Em primeiro lugar, nós temos que ver o que é que o Regulamento Sanitário Internacional
da Organização Mundial da Saúde, que é o Tratado de Direito Cogente. Ele é um tratado de hard law, ele não é um tratado soft, ele é um tratado vinculante, ok? Ele foi assim declarado porque ele foi aprovado pela OMS em 2005, entrou em vigor em junho de 2007 e é o regulamento. Esse regulamento é norma internacional e ele vincula a 196 países que são membros da Organização Mundial da Saúde. Então, a primeira questão que está posta é se a China cumpriu com o devido tempo o seu dever de informar a OMS e a comunidade ou a sociedade internacional. Já que o artigo 7 do regulamento diz que, de maneira imperativa, o seguinte: caso um Estado parte tiver evidências de um evento de saúde pública inesperado ou incomum dentro de seu território, independente de sua origem ou fonte, que possa constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional, ele fornecerá todas as informações de saúde pública relevantes à OMS. Neste caso, aplica-se na íntegra a disposições do artigo 6, dispositivo que exige que os Estados forneçam à OMS informações de saúde pública relevantes, independente da origem ou fonte do evento inesperado ou incomum acaecido dentro do seu território, que possam constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional, aplicando na íntegra a previsão desse regulamento. Nesses casos, existe outra linha de conduta, que são os instrumentos soft law, que são os instrumentos digamos, de direito não cogente, não vinculante, senão que são direitos que se inscrevem no campo do dever ser, dos princípios e das recomendações. São elas as seguintes: além da determinação que eu já informei, relacionada com o Regulamento Sanitário Internacional, a OMS é uma organização que tem também a prática de recomendar condutas aos estados em casos de epidemias ou pandemias. Nesse sentido, o artigo 2, a linha K da Constituição da OMS, da sua Carta Fundacional, destaca que, para lograr o seu objetivo de proteção da saúde em nível mundial, será função da Organização Mundial da Saúde propor convenções, ou seja, tratados, acordos e regulamentos, e fazer recomendações que respeitem a situação internacional em relação à importância da salubridade pública internacional e o desempenho das funções que a sua própria Constituição atribui à organização. Então, essa situação gera uma grande controvérsia internacional em relação à responsabilidade da República Popular Chinesa. Não nos esqueçamos que alguns estados, como Estados Unidos, que está preocupado com essa questão, porque, claro, já
Estados Unidos tem praticamente 1 milhão de pessoas, de habitantes norte-americanos infectados. Já tem mais de 50 mil óbitos, ok? E a coisa vai crescendo. O regime monárquico parlamentar espanhol também tem uma preocupação com a questão. É a monarquia parlamentar inglesa, que também está de olho no tema para eventualmente solicitar pelo menos uma opinião consultiva da Corte Internacional em relação a essas responsabilidades. Igual com a Itália, igual com a Alemanha. E certamente o Brasil tem interesse nessa questão. Então, esse é um tema de relevância internacional e não resta dúvida de que temos também que tratar de ver as eventuais responsabilidades da OMS, se é que ela está aplicando suas... Claro, a questão das responsabilidades da OMS não tem a ver com o fato per se dela não ter declarado oportunamente a pandemia, mas sim a omissão da OMS em sancionar ou estabelecer um procedimento de investigação em relação à China. Esse é o tema que corresponde fazer, que ainda não foi feito, a Organização Mundial da Saúde. Ok? Logo, os impactos da Covid-19 sobre a globalização. Nada será como antes. Independentemente da discussão jurídica sobre a viabilidade de demandar internacionalmente a China perante a jurisdição da Corte Internacional de Justiça na Haia, pela pandemia do novo coronavírus, o momento pelo qual passamos merece uma séria reflexão nossa e de todos os acadêmicos, os profissionais, os políticos, as instituições de promoção e proteção dos direitos humanos, os coletivos de direitos humanos, os indivíduos que habitam os distintos territórios e seus poderes públicos, certamente, exigir que sejam tomadas atitudes em relação a construir um novo cenário internacional no qual afastemos as posturas egoístas de alguns estados e tratemos de construir um cenário que possa ser caracterizado por posições cooperativas, integrativas e de intercâmbio horizontal de informações e de posturas e de condutas que possam nos permitir pensar em um futuro sobre a base de que esse fenômeno não vai se repetir novamente. Aqui é importante que adotemos o critério da não repetição, para não cair no mesmo erro, para não sofrer os mesmos flagelos que estamos sofrendo hoje, e com o propósito de salvaguardar o patrimônio comum da humanidade, que fundamentalmente está constituído pelas pessoas, pelos seres humanos, e tudo o que nós contribuímos para a dignificação da nossa espécie. Nesse sentido, eu trago
a colação, o jurista, o jus filósofo, o jus internacionalista, professor Luigi Ferrajoli, distinguido jurista italiano. Ferrajoli, ele tem ele está promovendo o que ele denomina de uma constituinte da terra, na medida em que Ferrajoli promove um debate sobre um constitucionalismo internacional. Se faz necessário, a partir, digamos, fundamentalmente a partir do que está desencadeando o coronavírus, a necessidade de uma instrumentalidade, uma mediação jurídica internacional que possa viabilizar as condutas, possa viabilizar a definição de sanções, preceitos e, finalmente, propor a necessidade de um marco jurídico global que se posicione a favor de uma cultura global que privilegie o respeito dos direitos fundamentais de todos os habitantes. E que direito fundamental mais importante e primário que não seja o nosso direito à vida, o nosso direito ao teto, o nosso direito à saúde digna, o nosso direito a condições dignas de vida. Então, esse é o chamado que o jurista, o filósofo Ferrajoli fez ao inaugurar, há 2 meses atrás, dia 21 de fevereiro, em Roma, deste ano, a escola chamada Constituinte Terra, onde está, digamos, onde se debate a questão da pertinência de um constitucionalismo planetário. Então, as lições que nos deixa Ferrajoli são fundamentais porque elas nos levam a rechaçar e a ressituar uma cultura de paz, uma cultura de entendimento, e que o instrumento jurídico internacional ele promova essa cultura, no qual ele abdique, reprima o ódio, o racismo, o sectarismo e aquelas ações que só tendem a eliminar, a danificar e a perverter o nosso sentido de humanidade. Então, essas são as questões que eu quero colocar aqui nessa nossa reflexão para vocês. A documentação sobre isso eu já coloquei no nosso portal e os convoco a que assistam essa nossa apresentação e que podamos juntos dialogar, reflexionar sobre esses temas. Finalmente, essa minha alocução, ela se estrutura, ela tem como basamento os trabalhos do professor Valério Mazzuoli, que tem um trabalho muito recente sobre se as determinações da OMS são vinculantes ao Brasil. Um dos seus trabalhos mais importantes de publicação recente deste ano é o curso de Direito Internacional Público, na sua 13ª edição, os trabalhos de Eduardo Correia Batista, O Poder Público Bélico em Direito Internacional, ou o uso da força pelas Nações Unidas. Ele é um jus internacionalista da Universidade de Coimbra, e o trabalho de Ellen Briggs,
Coronavírus, a corrida para encontrar animal que foi origem do surto. E, finalmente, o texto de Jorge Barcela Gouveia, Manual de Direito Internacional Público, uma perspectiva da língua portuguesa, de 2017.